Portanto, permitir que a natureza humana controle sua mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle sua mente resulta em vida e paz. Romanos 8:6. Então, gente, por favor, vamos parar de se auto-sabotar? Oi, gente, aqui é a Issa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô muito feliz porque eu acabei de voltar de uma maratona, onde eu consegui completar pela primeira vez 5 km correndo. E pra mim foi uma grande vitória. Mas, algumas horas atrás eu tava mais ou menos como nesse vídeo aqui. Toda capenga, suada, tentando controlar a minha respiração com sair do lugar. Mas eu percebi que o mais difícil disso tudo era controlar os meus pensamentos e a minha mente. E eu fui me dando conta de que o meu maior inimigo nessa corrida não foi o meu condicionamento físico, apesar dele não ser dos melhores, mas sim a minha mente e o meu poder de me auto-sabotar. E foi muito doido, porque nessa semana, na verdade nos últimos 2 meses, desde quando a gente tinha se inscrito, a gente tinha se planejado para treinar. E alguns dias a gente não conseguia ir, ou então eu ia e não tinha o desempenho que eu gostaria. E começaram a surgir falsas narrativas na minha mente, do tipo, isso mesmo, por que você se inscreveu? Você nunca vai conseguir correr 5 km. Ou, nossa, gastou dinheiro à toa. Sei lá, diversos pensamentos como esses começaram a surgir na minha mente. Comparações com outras pessoas que conseguiam. E eu fui percebendo que essas coisas, elas estavam me funcionando ainda mais pra baixo. Eu começava a correr e essas coisas vinham à minha mente e eu já queria parar de correr. Muitas vezes eu parei, eu nem fui tanto que eu pensei que eu podia, porque eu tava, não vou conseguir mesmo, então chega, eu vou pra casa. Que coisa doida, né? Como a nossa mente tem poder pra nos levar pra morte. Quando a gente tá ouvindo a nossa natureza humana, né, como disse esse versículo do começo, a nossa natureza humana, quando a gente segue os seus desejos, leva pra gente pra um caminho de morte, leva pra gente pra um caminho que não é verdade. Porque todas essas coisas não foram coisas que Jesus disse pra mim. Foram coisas que eu tô dizendo pra mim mesma, eu tô me rebaixando. Então, enquanto eu corria hoje, com muita dificuldade, eu comecei a pensar nessas coisas. E como esses pensamentos vêm pra nos acabar, pra nos colocar pra baixo. E outro versículo que tava bastante na minha mente é aquele lá de Hebreus 12:1 e 2, que fala assim: também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Então, pra gente poder estar nessa maratona, a gente precisa se livrar de todo o peso do pecado. E nesse caso, pra mim, todo o peso do pecado era toda essa visão equivocada que eu tenho de mim mesma, né? De me colocar sempre tão pra baixo e de falar assim, você não vai conseguir, deixa isso pra lá. E ele continua falando assim: e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Então, Paulo, aqui nesse texto, né, ele faz essa comparação com a maratona, com essa caminhada que a gente vive, né, com essa corrida que a gente vive na nossa vida cristã. E foi muito louco, porque eu pude realmente sentir um pouco disso. Quando você tá na corrida, você tem que estar os olhos fitos naquilo que vai te trazer alegria, naquilo que é o objetivo, naquilo que é o resultado maior. Porque no momento você não tá conseguindo respirar, você não tá conseguindo correr, você não tá conseguindo raciocinar. E só vem pensamentos ruins na nossa mente. E por muitas vezes eu tinha que trocar esses pensamentos. Vinha, tipo, você não vai conseguir. Eu ficava, Senhor, tira isso. Tira esses pensamentos, tira essa dor, tira essa falta de ar. Mas que eu consiga olhar pro resultado final. Que eu consiga perseverar pra chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Várias analogias, né, com a corrida. Mas foram coisas que me fez pensar muito sobre a minha vida. E eu não sei você, mas eu já deixei de viver grandes oportunidades. Já deixei de fazer grandes coisas porque eu mesma me sabotava. Porque eu mesma colocava na minha mente, no meu coração, você não vai conseguir. Tem pessoas melhores pra isso. Você não é capaz. E esses são pensamentos de morte. Esses são pensamentos da nossa natureza pecaminosa.
porque isso não é o que Jesus fala pra gente. Em Jesus, a gente pode viver uma vida em abundância. Que em Jesus, ele vai nos ajudar a suportar tudo isso. A gente vai poder olhar para uma grande nuvem de testemunhas e suportar essa corrida, por mais cansativa que ela esteja. Isso ficou muito na minha mente durante essa corrida, assim. Quantas vezes a gente nos sabota? A gente se sabota, né? Perdão. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa? E sabe o que é pior? Por muitas vezes, a gente é o maior incentivador de todo mundo. Era engraçado que sempre quando a gente falava sobre esse assunto, as pessoas vinham e falavam, não, você vai conseguir, porque você consegue, é só treinar e se preparar e vai dar tudo certo. E eu tenho 1 milhão de argumentos pra enaltecer todos os meus amigos e as pessoas que eu amo. Mas, quando se trata de mim, eu sou a primeira a me colocar no último lugar. E falar assim, você não vai conseguir. Então, o que eu queria trazer aqui hoje, depois dessa experiência, que eu realmente sou muito grata, e eu sei que foi a graça do Senhor que me ajudou a conseguir tudo isso e conseguir estar mais em paz também comigo mesma depois disso. E era isso que eu queria te lembrar também, que para de se sabotar, para de já colocar conclusões sobre as coisas antes de você nem tentar. Isso é covardia e é injusto com você. Vai, tenta, se esforça. Tá difícil? Continua. Ora, pede Deus, eu não tô aguentando mais, mas me ajuda. Mas não desiste. Principalmente, não desiste sem nem começar. Então, é isso que eu queria que a gente lembrasse hoje. Que você se lembre que a vida com o Espírito é uma vida de paz. Não é morte. E Deus nos criou para viver uma vida em abundância. Não uma vida onde a gente mesmo se coloca num lugar de incapacidade. Essas palavras não são do Senhor para você. Pois o Senhor te chama para viver uma vida em abundância. E Ele nos capacita para tudo que a gente precisa para viver uma vida de piedade, como diz lá em 1 Pedro. Então, é isso. Que você possa pensar nessas verdades e esquecer as falsas narrativas quando você estiver passando por algum momento assim. E espero que tenha te ajudado, porque a gente possa encontrar e viver uma vida mais leve nele. Beijo. Até o próximo vídeo.